Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Real Time 1 Entrevista. Desde a semana passada, o tema da ordem do dia é a CPI da Covid. É o assunto do momento e tem movimentado os bastidores em Brasília. A CPI, quando instalada, vai investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia da Covid. E por falar em governo federal, já nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro estará em Manaus para a inauguração de um centro de convenções e receber o título de cidadão amazonense. Vamos falar sobre este e outros assuntos com o nosso entrevistado de hoje, o senador Omar Aziz, do PSD. Ele é o preferido para assumir a presidência da CPI. Senador Omar Aziz, essa é uma homenagem justa ao presidente Jair Bolsonaro? Eu não costumo questionar o posicionamento da Assembleia, mas eu acho que o momento não é de festa. O momento é de nós focarmos todos os nossos esforços no combate à Covid. Hoje eu tive informações que volta a crescer o número de infectados no Amazonas, e isso nos preocupa bastante, até porque está havendo muita flexibilização na cidade de Manaus e no interior do estado. Então, eu acho que todo tem seu momento, né? Longe de mim aqui questionar projetos aprovados pela Assembleia Legislativa, principalmente nessa questão de título de cidadão, mas eu não vejo momento para você estar festejando absolutamente nada. O próprio presidente sabe das dificuldades que o Amazonas passou e está passando em relação ao Covid. Entrando diretamente no tema da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, montou uma mise-en-scène, um teatro aqui em Manaus, disse que no dia 16 de fevereiro começaria a vacinação dos maiores de 50 anos. Isso não aconteceu. A vacina ainda não chegou para todos. A crise no abastecimento do oxigênio fez com que ele divulgasse pelo menos duas versões sobre quando ele tomou providências e quando ele tomou conhecimento da crise do oxigênio, como afirmou o governador Wilson Lima. Esse será um tema central na CPI da Covid? A CPI ela foi formalizada pelo senador Randolfo Rodrigues, baseado numa das razões que ele cita, o caos e o colapso do sistema de saúde de Manaus e do Amazonas. Falta de oxigênio, protocolo de receituários de alguns medicamentos que não são aprovados por nenhuma organização de saúde, criticados, pelo contrário, e isso levou a CPI, fora algumas outras questões, essa relativa ao estado do Amazonas, mas as questões também relativas a por que não se comprou as vacinas, por que você não fez o acordo com a Pfizer, por que houve tratamento diferenciado na barreira sanitária. Esse é um dos grandes problemas que o Brasil teve no início da pandemia, que poderia ter sido feito e não foi feito, que causou hoje o Brasil ser em torno de 2,5% da população mundial, mas ter mais de 26% do número de óbitos no total do mundo todo. Então, tem alguma coisa que não está funcionando nessa engrenagem. E a gente está fazendo essa CPI, começa a CPI a partir de terça-feira, focando, não é se vingar de A ou de B, focando fazer justiça por esses 380 mil vítimas que o Brasil teve até agora com o Covid. Senador, o senhor acredita que 90 dias será um tempo suficiente para apresentar resultados? Você vai ter muitas informações em poucos dias. E os resultados, e uma CPI, ela é atropelada pelos fatos. Por isso que muita gente fala bem assim, já tem um cronograma. O cronograma inicial, você inicia ouvindo pessoas e tem desdobramento em cada auditiva que tem. Então, é muito difícil você dizer se 90 dias é tempo suficiente. Poderá ser em 90 dias ou poderá ser prorrogado por mais 90, que a CPI pode ser. Mas a gente espera, e as pessoas, o Brasil, espera que a CPI possa chegar a conclusões o mais rápido possível para evitar novos óbitos no Brasil. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania lá de Alagoas, ele elaborou um plano inicial de trabalho. O senhor concorda com aquele plano ali?
Inclusive, o primeiro a ser chamado é o prefeito de Manaus, né? Tem uma proposta de plano, tem algumas coisas que eu concordo, outras não. Mas o plano final, que será apresentado para a comissão, é feita pelo relator Renan Calheiros. Então, o Renan vai apresentar um plano de trabalho e nós vamos analisar. Tem coisas que a gente vai concordar ou não. Aquilo que a gente concorda, a gente aprova a unanimidade. Aquilo que não, nós vamos definir lá entre os membros titulares da CPI do Covid. Uma outra coisa, o senhor fala no senador Renan como já batido como relator, mas o governo está operando para que mude esse cenário aí, né? O senhor acredita em mudanças nessa linha já traçada? Não, acho que não. Isso aí o MDB é a maior bancada que tem lá no Senado Federal. E a segunda maior bancada do PSD. O MDB fica com a relatoria, a presidência fica com o PSD. O senador Eduardo Braga, que era um dos cotados para ser relator, na sexta-feira última ele disse que abria mão de ser relator e sobrou o Renan. E o Renan será o relator. Eu acho que isso é pacificado na maioria dos membros da CPI. Os chamados fura-filas merecem algum tipo de punição legal a ser proposta pela CPI? O senhor acha que esse tema vai nacionalizar? Não, acho que isso não. Isso aí é uma questão pontual. É uma questão muito pontual, né, que teve profissionais de saúde que tomaram a vacina e, como era no início, se fez uma celeuma muito grande em cima disso. Eu não creio que isso seja pauta para a CPI, até porque isso está no Ministério Público Estadual, Federal, eles estão investigando já. É uma questão muito pontual em alguns municípios que aconteceram, Brasil afora. Então, não é uma pauta nossa. Eu acho que a pauta maior é a falta de vacina, a infraestrutura, a falta de oxigênio. Isso é uma pauta maior. O fura-fila é uma coisa que está sendo investigada já. O senhor acha, senador, por exemplo, que a questão dos respiradores comprados pelo governo do estado no ano passado também será um tema menor, não será tocado pela CPI? Não, não é questão. Eu acho que o estado do Amazonas, como sofreu muitas perdas por falta de oxigênio, ele será, com certeza, tema da CPI. Né? E aí vai depender muito do que a CPI irá investigar. O que a CPI tem poder para investigar são fatos correlatos ao Covid. Então, se é um fato correlato ao Covid, com certeza vai ser apurado também. Nós temos notado que o governo federal meio que tirou o time dele de campo no combate à Covid, né? E o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, obteve um grande protagonismo nesse ano. O senhor, pessoalmente, como que o senhor viu qual foi a sua atuação para o combate à Covid em nível nacional, uma vez que o senhor é um senador da República? Olha, nós aprovamos tudo aquilo que foi necessário para dar condições ao governo federal de ajudar os municípios e estados. Nós aprovamos a PEC da guerra, nós aprovamos o auxílio emergencial, nós disponibilizamos todo o trabalho realizado em torno disso para não criar nenhum problema para o governo federal, para que a gente pudesse fluir com necessidade. Tanto é que a PEC da guerra, ela pode até, o Brasil, hoje o governo, pode emitir moeda por causa do Covid. Nós autorizamos o governo a emitir moeda por causa do Covid. Então, aquilo que foi necessário ser aprovado no Congresso Nacional, que o governo precisou de ajuda, teve toda a ajuda dos parlamentares, tanto do Senado como da Câmara Federal. O senhor é um senador independente, já em outras entrevistas o senhor frisou bastante isso para mim. Tudo que o governo precisou do seu voto, o senhor esteve presente. O PSD, o seu partido, também é um partido da base governista. No entanto, grupos de bolsonaristas atuam aqui no Amazonas tentando dinamitar a sua candidatura, principalmente quando se fala do coronel Alfredo Menezes, que é um bolsonarista de primeira hora. Esse clima não prejudica? Não, eu quero até me solidarizar com o coronel Menezes, que eu soube que a esposa dele estava com Covid e passando por maus momentos. Eu espero que Deus possa ajudá-la.
e ela possa sair dessa e voltar à vida normal. As pessoas falam muito bem dela, diz que é uma pessoa muito atuante, e eu espero que Deus possa ajudá-la, e a família deve estar sofrendo muito. Eu acho que não é o momento agora, gente, da gente politizar as coisas, agora é tentar salvar vidas. É meu papel e é o papel seu e de todos nós, inclusive do próprio Coronel Menezes, é que a gente evite mais óbitos. Volto a repetir, essa CPI não é para se vingar de ninguém, não, é uma CPI que a gente quer fazer justiça. Justiça para quase 380 mil mortes que o Brasil teve. Justiça naquilo que alguns ministros erraram, e erraram feio. Se você for fazer uma análise do início da pandemia até agora, eu te cito vários pontos que o governo cometeu falhas, e principalmente o Ministério da Saúde cometeu falhas que poderia ter evitado esse número de óbitos, inclusive aqui no Amazonas. O que faltou foi coragem do ministro de plantão de dizer o que a ciência mandava e explodir isso para o Brasil, porque a própria população estaria do lado dele e talvez o presidente ou quem quer que seja cederia essa pressão. Mas eles ficaram atrás de ficar com o cargo e aí deu no que deu. E se você quiser, eu te dou um exemplo agora, que é um exemplo claro da falta de atitude do Ministério da Saúde. Eu gostaria de lhe ouvir. Você está lembrado dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China? Lembro. Lembra? O que o governo fez? Mandou buscá-los. Deixou em Goiânia. Botou eles numa base em Anápolis e eles fizeram quarentena para voltar para suas residências. E, naquele momento, o Brasil já estava sendo infectado. Agora, infectado por onde? Como é que entrou o Covid em Manaus? O Covid entrou em Manaus pela classe média alta. Os primeiros pacientes de Covid não adquiriram Covid aqui em Manaus, não. Adquiriram em Miami, Los Angeles e trouxeram para Manaus. Tanto é que os primeiros pacientes do Covid se internaram em hospitais privados em Manaus, não foi em hospitais públicos. Por quê? Porque tinham um poder aquisitivo maior e foram para os hospitais públicos. Nesse momento, se o governo federal, e aí eu digo Ministério da Saúde, se o ministro da época tivesse feito o mesmo procedimento que teve que fazer com aqueles brasileiros que vieram de Wuhan, ele não fez isso com os estrangeiros que entraram no Brasil. Os aeroportos não tinham fiscalização nenhuma. E nós sabíamos que ia chegar no Brasil. E chegou. O governo já sabia, em dezembro, do problema. O ministro já sabia. Em janeiro, fevereiro, teve carnaval, festa no Brasil afora, como se nada tivesse acontecendo no mundo. Janeiro e fevereiro de 2020. A barreira sanitária que o Ministério da Saúde tinha que fazer, não fez. E isso comprometeu e chegou a esse número alarmante de óbitos que hoje nós temos, já tendo a primeira onda, a segunda onda e sendo anunciada pelo governador a terceira onda nesse momento. Então, Gerson, nós vamos investigar isso. Por que o Brasil não fez as barreiras sanitárias? Agora, veja bem, hoje, brasileiros estão proibidos de entrar em vários países do mundo, porque fizeram barreira sanitária contra o Brasil. Exemplo é os Estados Unidos. A pessoa sai de Manaus ou de qualquer lugar do Brasil para ir para os Estados Unidos, tem que passar 15 dias de quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos. Mas a recíproca, naquele momento, não foi verdadeira. O Brasil abriu suas fronteiras. Não há também aí um problema do Ministério das Relações Exteriores? Porque, por exemplo, o ex-chanceler Ernesto Araújo... Meu amigo, eu estou te dizendo o fato grave. Se foi o Ministério... Quem tinha que tomar essa decisão era o Ministério da Saúde. Ele que tinha que tomar essa decisão. E não tomaram. Aí a gente quer saber do ministro Mandetta
se foi ele que não quis tomar ou se ele recebeu ordem superior para não fazer isso. Porque qualquer sanitarista, qualquer infectologista, inclusive você, o Gerson, e a Liliane, quando tu era menino, que tu pegava catapora, sarampo, rubéola, cachumba, a primeira coisa que a tua mãe fazia era te isolar, fazer o isolamento físico dentro de casa. Ela dizia para os teus irmãos ou tuas irmãs, ou para quem morasse na casa que você morava, olha, não pegue nas coisas do Gerson que ele está com cachumba e isso passa. É mentira minha ou é verdade isso? Totalmente verdade. E isso é o isolamento, filho. Isso não foi criado agora. Essa técnica, nossas mães sabiam. Por que o Ministério da Saúde não mudou será isso? que o ministro da Saúde, que tem a obrigação de ter dentro dos seus quadros os melhores sanitaristas, os melhores infectologistas para orientá-lo a fazer uma política pública macro no Brasil em relação à pandemia, e não foi feito, Gerson. E aí, o resultado disso é 380 mil mortes até agora. E no dia que começar a CPI, nós já estaremos com 400 mil mortes no Brasil. E depois de uma semana, será 410 mil. Então, é urgente você colocar em pratos limpos tudo aquilo que deixou de ser feito. Independente de quem é. Volto a te repetir, isso daqui não é para se vingar de ninguém, não. A CPI é para fazer justiça em nome das vítimas que foram a óbito e as vítimas que têm sequela do Covid, que são seríssimos. Se você for fazer o levantamento hoje, o estado do Amazonas deve ter milhares de pessoas marcadas para fazer cirurgias eletivas e não está sendo feita por causa do Covid, que é a prioridade zero. Todas as pessoas que tiveram Covid, que foram para um hospital, que foram entubados, ou que foram saíram com sequelas gravíssimas. Essas sequelas, muitas delas são irreversíveis. E outras, elas precisam de assistência, Rogério. Uma pessoa que sai com o pulmão com 50%, 60% comprometido, precisa de um fisioterapeuta para melhorar a sua respiração. Se você for procurar um fisioterapeuta hoje, ele cobra de 150, 200 até mais, 1 hora de fisioterapia. Os estados brasileiros e os municípios brasileiros não têm hoje um centro de reabilitação para esses pacientes, que nós vamos ter que cuidar. Quantos pacientes crônicos renais vão sair do Covid com sequelas? Porque quando estava entubado, o rim parou e eles tiveram que fazer hemodiálise. É isso que eu estou falando para vocês, gente. Então, é questão pequena, ali está o macro. Por que o Brasil foi tão afetado pelo Covid? Duas questõezinhas só para a gente encerrar a nossa entrevista, senador. A primeira é essa questão do tratamento dos sequelados vai demandar um custo novo para o SUS. No entanto, o orçamento que o Congresso aprovou e que deve ser sancionado amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro destina menos recursos para o SUS do que o orçamento do ano passado. Como fazer, então, para dar essa estrutura ao SUS? Que nós aprovamos o PEC da guerra. E o teto pode ser furado para a saúde, filho. Tu entendeu? O fato que não está no orçamento de recursos para a saúde, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque o governo tem autorização do Congresso para produzir moeda para colocar na saúde, se quiser. Se tiver vontade política do governo federal, essa rede de assistência a sequelados seria facilmente resolvida. Você tem aí, por exemplo, 24 bilhões para a compra de vacina. O protocolo para comprar a Pfizer, o governo federal disse que era draconiano. Eu quero ver o contrato que foi feito com a Coronavac e com as outras vacinas, se tem diferença da Pfizer, porque a Pfizer poderia ter fornecido para a gente hoje, se tivéssemos feito o acordo ano passado, 70 milhões de vacinas. Já era para estar vacinando desde novembro, né? Meu amigo, 70 milhões imunizaria 35 milhões de brasileiros. Mais,
Uma grande perda de tempo. 15% de brasileiros. Está entendendo? Que hoje que nós não chegamos a isso no Brasil. Então, eu estou te colocando alguns fatos que, às vezes, nós temos que olhar como um todo. Esse negócio do isolamento físico, que fizeram para alguns brasileiros, mas entrou estrangeiro no Brasil, a torta e direito fazendo Covid, e a gente não mexeu uma palha para fazer um teste se a temperatura dele estava alta. Ou é mentira minha? E quem está sofrendo com isso agora? A sociedade como um todo. 400 mil mortes. O pobre mortos. sofrendo mais porque está desempregado, porque não pode trabalhar. E quem realmente trabalha é as pessoas mais humildes, porque elas têm que trabalhar diariamente para botar o sustento na casa dele. O auxílio emergencial, que era R$600, foi reduzido. Aqui em Manaus mesmo. Você vê, o governador deu uma flexibilizada. Não se esqueça de dezembro, 26 de dezembro de 2020. O governador decreta lockdown, está lembrado? Lembro. Estava nas ruas. Isso. Aí o povo foi para as ruas, povo que eu digo, alguns comerciantes conseguiram, algumas pessoas partidárias foram para a rua, e até as redes bolsonaristas. Até o prefeito, na época, que já tinha fechado o hospital de campanha, fez críticas ao governador, dizendo que o pessoal precisava trabalhar. O que aconteceu 10 dias depois? 15 explosão dias de casos. Hã? A explosão de casos em Manaus. O explosão, não, nós viramos notícia no mundo todo por falta de uma coisa tão fácil de encontrar, que foi oxigênio. A White Martins será chamada? Com certeza. O White Martins será chamada. E pelo que a gente tem de informações, ela teria comunicado, vai ser chamada, não tenha dúvida, vai ser chamada. A Pfizer vai ser chamada. A pessoa da Coronavac vai ser chamada, É o que eu estou dizendo para você. Esse processo de CPI, ele começa, mas a gente não sabe como vai terminar, mas eu posso te garantir, vai ter início, meio e fim, e não vai ter pizza. Senador, uma última questão para a gente terminar a nossa entrevista. O senhor é o virtual presidente da CPI, mas nesta segunda-feira o senador Eduardo Girão colocou o bloco dele na rua. Temos tempo ainda para organizar um consenso aí para o seu nome e seu presidente? Não, eu preciso de 6 votos, eu tenho 8. Então tá tranquilo. Não, eu acho que, veja bem, qualquer senador que faz parte, são titulares da CPI, tem o direito de se candidatar a presidente ou vice-presidente. Isso é um direito que eles têm. Não sou eu que vou dizer. O senador do Jorge Girão é um grande amigo meu. Ele me ligou, disse, olha, Omar, eu pretendo ser candidato e tal. Eu falei, olha, Girão, fica à vontade, nós somos amigos, é um processo político, e lá, todo mundo que chegou no Senado chegou através do voto, foi pela democracia. E não sou eu que vou impedir alguém de ser candidato. Agora, como eu já tenho compromisso de 8 senadores, e são 11 o número de titulares, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Mas tudo em política pode acontecer. Só para esclarecer a opinião pública, suplentes não votam? Não, só na ausência do titular do bloco. Um exemplo, se eu me ausentar ou o outro se ausentar, o suplente do PSD vota no lugar do titular do PSD. O suplente do MDB vota na ausência do titular do MDB. Se ausentar um membro do PSD, o suplente do MDB não assume, entendeu? O suplente é por bloco ou partido. Então, terça-feira, nos reencontramos na abertura da CPI, não é isso? Será às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Senador, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco do portal Real Time. Grande abraço. Dá um abraço na Liliane e um bom trabalho para todos vocês. Muito obrigado. Bom trabalho lá em Brasília. E se cuidem.
O Real Time 1 Entrevista vai ficando por aqui, mas eu quero pedir a você para se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias. Se gostar do conteúdo, curta. Se gostar mais ainda, comente e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E até uma próxima oportunidade.